Olá, boa tarde. Sou o professor Edson Cidião e é uma honra estar aqui para falar um pouco sobre medicamentos isentos de prescrição. Tá? Esse é um projeto de extensão, parceria com o Telesaúde e o apoio da Faculdade de Estácio de Sá de Goiás. É importante considerar aí que nós passamos ontem, dia 5 de maio, pelo Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos. E entende-se como uso racional de medicamentos o uso que vem pré-determinado pela necessidade clínica do paciente, onde ele tem condições clínicas de receber aquele medicamento, ele tem realmente a necessidade de receber, ao menor custo possível, tanto para o paciente quanto para a sociedade. E o Dia Nacional exatamente é um dia importante para que nós possamos conscientizar a população sobre os riscos que os medicamentos podem provocar à saúde, em especial os medicamentos isentos de prescrição. Para ilustrar um pouco do que eu acabei de comentar, eu quero apresentar para vocês um levantamento realizado no Sistema Nacional de Informações Tóxico e Farmacológicas, o CINITOX, onde levantou-se as causas, os números de óbitos provocados, segmentados aí pelos seus agentes. E aí chama muita atenção que os medicamentos estão em segundo lugar dentro desse ranking, perdendo somente para os agrotóxicos de uso agrícola. Então, os números estão levantados entre os anos 2014 a 2016 e nós percebemos que os medicamentos aí, como segundos colocados, quando você faz a distinção, esse é um dado importante a ser considerado, os principais causadores de óbitos estão classificados dentro do grupo de antigripais e anti-inflamatórios não esteroides, que são medicamentos dentro da categoria legal, são classificados como medicamentos isentos de prescrição. Então chama muita atenção que esses medicamentos aí são realmente extremamente perigosos. Agora, se são isentos de prescrição, prescrição médica, será que eles são isentos de risco? Eles são isentos exatamente porque são extremamente seguros? E aí nós vamos perceber com a reflexão de hoje que não é bem assim. Tá? Então, partindo aí para a classificação, os medicamentos isentos de prescrição, chamados de MIPs, são as suas siglas, são aqueles que não necessitam de prescrição médica, como eu coloquei para vocês. Entretanto, eles são reconhecidos internacionalmente pela sigla OTC, que vem do inglês, Over the Counter, tradução seria medicamentos sobre o balcão, e são largamente conhecidos como aqueles medicamentos que em estabelecimentos farmacêuticos, eles estão disponíveis tanto para o autoatendimento ou atendimento por parte do farmacêutico, mas que não há essa exigência legal de ter uma receita médica para que haja dispensação. Dentro desse grupo nós temos analgésicos, vitaminas, anti-inflamatórios não esteroides, laxantes, descongestionantes nasais, entre outros grupos importantes. É uma listagem muito grande. Tá? E para que se tenha uma ideia um pouco melhor da importância desses agentes, do impacto que eles provocam na saúde pública, eu vou deixar aqui para vocês dois casos clínicos reais, que estão relacionados aos MIPs, certo? Nesse primeiro caso clínico, um paciente com gripe foi à farmácia e adquiriu paracetamol comprimido, 700 mg, e Vicpirena, o nome comercial do mesmo medicamento paracetamol, que estavam disponíveis no autosserviço. Importante esclarecer que esse autosserviço, esse autoatendimento, ele é regulado pela Anvisa, é autorizado pela Anvisa, desde que o estabelecimento farmacêutico ali disponibilize as condições ideais para o acompanhamento do farmacêutico. Nesse caso específico, o paciente não solicitou essa orientação, e como estava com muitas dores no corpo e febre, ele tomou o medicamento comprimido, a forma farmacêutica de comprimido, de paracetamol, a cada 6 horas. Isso ele estabeleceu essa frequência por conta própria, além de um sachê de Vicpirena, ou seja, ele praticamente ingeriu uma sobredose de paracetamol, o que levou ele no 3º dia de tratamento a uma intoxicação, e ele teve que ser internado com uma hepatite provocada por essa intoxicação pela medicação. Então, é um caso importante. E no segundo caso, um caso um pouco mais extremo,
a mãe de um menor, né, chamado João, de 1 ano e 4 meses, ligou na farmácia e pediu para falar com o farmacêutico, né, um atendimento remoto. Essa senhora disse que seu filho estava com febre de 38 graus, né, acima de 38 graus, e que tinha paracetamol em casa. Perguntou ao farmacêutico se poderia dar ao seu filho, né, com essa idade de 1 ano e 4 meses, e o farmacêutico respondeu que sim, positivamente, sem perguntar, né, qual era a concentração do paracetamol nessa forma farmacêutica. E nem sequer questionou se era uso pediátrico ou adulto. E orientou a mãe a levar a criança ao médico se continuasse, se persistisse os sintomas, no caso específico a febre. A mãe deu um medicamento para a criança que foi internado com hepatite fulminante e foi a óbito, né? E no hospital a mãe esclareceu, né, que um paracetamol que ela tinha em casa e que ela administrou na criança era um comprimido de 750 miligramas, né, que é a forma adulta, né, para o seu filho que estava com febre, né? Então, esse foi um caso extremo que levou a óbito a criança. Né? E esses relatos são reais, encontrados na literatura específica, né, dentro da farmácia, e se repetem, infelizmente, a cada dia no Brasil, exatamente porque nós nos esquecemos que esses medicamentos possuem, né, reações adversas, né, muitas reações graves, né, possuem riscos de interação medicamentosa e riscos de intoxicação, né? E a dispensação, que é a forma correta de dispensar com orientação e com informação, né, muitas vezes ela fica em um segundo plano, né? E então é importante nós discutirmos um pouco mais, refletirmos um pouco mais sobre esses medicamentos, exatamente por esses problemas aí relatados nesses dois casos, tá? A legislação sanitária com relação aos MIPs, né, ela é bastante extensa, né, e aí eu destaco, né, essas 3 resoluções aí, em primeiro momento, são resoluções da Anvisa, na verdade 2 resoluções e uma instrução normativa, né. Nós temos aí, primeiramente, a resolução de número 98, que é do ano de 2016, e que dispõe sobre os critérios e procedimentos para enquadramento de medicamentos como medicamentos MIPs e reenquadramento dos medicamentos e dar outras providências, né? Então, foi a forma pela qual a Anvisa, em 2016, revisou todos os MIPs que estão disponíveis no mercado, certo? E estabeleceu quais são os critérios para que novos medicamentos se tornem MIPs, né? E nós temos também no ano de 2016 a instrução normativa de número 11, né, que dispõe da lista de medicamentos isentos de prescrição, né? Então, aqui você encontra todos os medicamentos que são classificados como MIPs adotados aí atualmente. E por último, na legislação sanitária, nós temos a resolução de número 242, que é de 2018, né? Então, no ano passado, ela altera resoluções anteriores, né, e regulamenta o registro de vitaminas, minerais, aminoácidos e proteínas de uso oral, ou seja, suplementos alimentares, classificados aí como medicamentos específicos, né? Isso é muito importante, porque esses produtos em excesso, né, ou seja, o uso irracional também pode provocar, apesar de serem suplementos alimentares, também podem provocar danos à saúde, né? Então são resoluções importantes. Unido aí à legislação sanitária, é importante considerar que nós temos, né, resoluções complementares, a RDC de número 87, também da Anvisa, de 2008, né, que altera o regulamento técnico sobre as boas práticas de manipulação. Ela detalha, né, no item 5.17.2, que é a prescrição ou a indicação de MIPs, quando realizada pelo farmacêutico responsável, também obedece aos critérios éticos e legais previstos, né? E aí é um ponto importante a se colocar. Eles são isentos de prescrição médica, certo? Mas, de acordo com essa resolução e com outras resoluções que nós vamos comentar, inclusive de órgãos específicos de regulamentação da profissão farmacêutica, os MIPs só devem ser dispensados sobre a supervisão, monitoramento e a dispensação do farmacêutico, certo? Sem isso, não haverá, né, um uso correto da medicação. Então, é importante a ser considerado, né? Então, é importante aí considerar que essa dispensação ela deve obedecer aos critérios éticos e legais previstos, idênticos aos medicamentos tarjados, tá? Então, é importante e é realizado aí pelo farmacêutico, certo? O Conselho Federal de Farmácia, através da Resolução 357 de 2001, né,
coloca que a dispensação de MIPs ela é considerada, né, ela é chamada como automedicação responsável. Né? Há ainda uma discussão importante considerar aí, né, que há uma discussão, né, histórica para se denominar como prescrição farmacêutica, algo que ainda não está legal, nenhuma resolução do Conselho Federal. Né? Hoje ainda nós chamamos de automedicação responsável, e aí de acordo com o artigo 55 dessa resolução, essa automedicação responsável é o ato de escolher exatamente qual é o medicamento MIP correto para a condição clínica e para o tratamento da patologia que o paciente possui, né? A intervenção nesse processo, ela é de responsabilidade do farmacêutico, tá? Seja qual for o local de dispensação do medicamento, seja em estabelecimentos farmacêuticos, como drogarias e farmácias, seja, né, em postos de saúde, farmácias hospitalares. Né? Então, essa é uma resolução fundamental a ser considerada. Tá? E é importante considerar o que é o ato de dispensar um medicamento, em que nós comentamos, o que é o ato de dispensar um MIP. Né? E aí nós temos aí como fonte de referência a Política Nacional de Medicamentos, né, que é de 1998, ele define o ato de dispensar um ato profissional, né, profissional farmacêutico do profissional farmacêutico de prover um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. No caso dos MIPs, né, nesse caso específico, como não há receita elaborada por um outro profissional de saúde, o farmacêutico é responsável, né, por essa escolha, por esse ato, não só de prover, mas também pela escolha, né, do tratamento ideal para aquele processo. Importante considerar até aí que os MIPs, eles são limitados a pequenos transtornos em saúde, que é o que a gente vai comentar um pouco mais nesse sentido. E é um tratamento extremamente limitado, né? Então não há aqui uma substituição da responsabilidade de outros profissionais, não é um exercício legal da medicina, né? São coisas que, né, que correm em paralelo, isso é importante já deixar claro aqui, né, dentro desse sentido. Tá? Neste ato, o farmacêutico, né, informa e orienta o paciente sobre o uso adequado daqueles medicamentos. Né? São orientações que visam, entre outras, a ênfase no cumprimento do regime, né, de dosificação, a influência de alimentação, principalmente sobre relação com risco de interações com alimentos ou com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas e as condições, né, de conservação e preservação daquele produto, né, para que ele possa ser consumido ainda dentro de um prazo de validade, garantindo então a segurança e a eficácia do tratamento, certo? Então, para os MIPs, né, é importante considerar que essa dispensação você soma ao ato de escolha do medicamento adequado à condição clínica do paciente, né? Lembrando que aí, né, nos MIPs específicos, né, esse ato, essa responsabilidade do farmacêutico de auxiliar nesse processo de automedicação responsável, ele é certificado, né, por inúmeros órgãos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Né? E aí é importante considerar que nós temos a chancela da OMS em diversos documentos, né, apresentados aí desde o ano de 1988, mas reforçado em 1993 e 1998, a Federação Internacional Farmacêutica em 1998, a Associação Médica Mundial, em um congresso no ano de 1999, né, ocorrido em Tel Aviv, e o próprio Conselho Federal de Farmácia, a partir da resolução que nós apresentamos anteriormente, no ano de 2001, certo? Então, é importante considerar que é um ato legitimamente do farmacêutico, certo? E a partir do momento em que não ocorre essa dispensação de forma correta com a análise do farmacêutico, né, na escolha adequada à condição clínica do paciente, nós não teremos o uso seguro e racional dos medicamentos. Tá? A OMS, no ano de 1995, definiu a automedicação responsável como sendo a prática dos indivíduos em tratar seus próprios sintomas e males menores com medicamentos aprovados e disponíveis sem a prescrição médica e que são seguros quando usados segundo instruções, certo? Nesse mesmo documento, a OMS reforça que essas instruções, a orientação e todo o acompanhamento é feito pelo profissional farmacêutico dentro desse processo, né? E importante, né? O farmacêutico, então, ele vai ajudar a prevenir e tratar os sintomas e distúrbios
né, menores, que não necessitam de uma consulta médica. Dessa maneira, vai se reduzir, né, a crescente pressão sobre os sistemas de saúde, como é o caso do Sistema Único de Saúde, sobretudo quando os recursos humanos e financeiros são limitados, como é a situação, infelizmente, no nosso país, né? Dessa maneira, você estará aumentando a disponibilidade do cuidado em saúde para as populações, garantindo o direito a todos a terem saúde, principalmente em áreas rurais ou áreas remotas, onde os serviços médicos, né, são mais escassos, né, são mais difíceis o acesso é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, certo? Essa é a ideia, né? Agora é importante considerar que o conceito é válido somente para os medicamentos de venda livre, só para os MIPs, ou conhecido internacionalmente como OTCs, certo? E não pode ser aplicado para os medicamentos tarjados, né? Então esse é um item importante. Para medicamentos, é importante considerar que esses medicamentos isentos de prescrição, eles são isentos somente da prescrição, eles não são isentos de risco quando utilizados de forma racional, o que, né, leva a que eles não são livres, né, a conclusão de que eles não são livres de orientação e de acompanhamento, tá? Então são ato importante, certo? Então, dentro do nosso conceito de prática de atenção farmacêutica, e eu faço um convite para que vocês revisitem as teleaulas que nós gravamos anteriormente, especialmente aquelas que nós colocamos sobre as práticas da atenção farmacêutica e as metodologias que nós aplicamos, para entender que a prática de atenção farmacêutica, especialmente com relação aos MIPs, né, ela vem acompanhado de 3 itens principalmente, né? O ato de dispensar, sempre com informação, o atendimento farmacêutico e o acompanhamento farmacoterapêutico, onde você, nessa tríade, você vai possibilitar que você verifique quais são as condições clínicas do paciente, quais são as suas reais necessidades, se ele realmente necessita ou não de uma medicação ou de alguma outra terapêutica não medicamentosa, certo? Vai fazer a escolha adequada de qual é o medicamento, vai, juntamente com o paciente, traçar um plano terapêutico de quanto tempo ele vai utilizar, como ele vai utilizar, quais são as potenciais reações adversas, certo? E acompanhar durante todo o tratamento. De forma que, se o tratamento for um sucesso, tudo bem, tranquilo, encerra-se por ali o tratamento, sempre com orientação para que as possíveis causas possam ser prevenidas, e isso é educação em saúde, mas caso não funcione, ele terá que ser encaminhado para uma avaliação médica, né, e aí se dará o acompanhamento através, né, da prescrição por parte aí do médico nesse sentido, tá? De forma um pouco, né, mais segmentada, né, os critérios gerais para que o farmacêutico aplique essa automedicação, né, primeiro, diz respeito a sintomas e não requer o diagnóstico aprofundado médico, não requer diagnósticos laboratoriais, então isso é um item importante, ou seja, você está lidando aí com pequenos transtornos, só é indicado para situações, né, como eu disse para vocês, que não requerem consulta médica, e a duração dessa automedicação varia de acordo, claro, com as circunstâncias que você tem, mas ele não ultrapassa de 3 a 7 dias, certo? Isso é um item muito importante. Agora, é claro que, dependendo da condição clínica do paciente, esses critérios eles não vão atender, certo? Então, nós vamos ter que segmentar alguns grupos que deverão ser encaminhados, né, especificamente ao médico. Que grupos seriam esses? Né? Grupos de risco, como gestantes, né? As mulheres que estão realizando o aleitamento materno, crianças, recém-nascidos, idosos, pacientes que possuem, né, doenças crônicas, doenças que comprometem, por exemplo, né, o sistema circulatório, né, metabolismo de drogas, né, como as hepatites. Todos esses pacientes eles não entram, né, dentro desse grupo para poderem utilizar os MIPs. O problema relatado, caso o problema relatado não possa ser atendido pelo MIP, ele também vai ser encaminhado para uma avaliação médica, assim como naqueles casos em que reações adversas de outros medicamentos, né, possam ser a causa do problema, do transtorno que o paciente está.
E é claro, se os sintomas estiverem associados a uma outra patologia, não a pequenos transtornos, né? Em todas essas situações, né, você não tem como prescrever um MIP, não tem como utilizar um MIP, você vai ter que direto passar por uma avaliação médica para a partir daí verificar realmente a necessidade de um medicamento, certo? Então já é bastante limitado. Então, após avaliar que não é necessário encaminhar o paciente, ou seja, ele está fora desse grupo, né, de risco, né, ele está realmente em condições, cabe aí ao farmacêutico decidir, né, se o transtorno que ele possui pode ser tratado, né, com medidas não medicamentosas que deveriam ser a prioridade, né? Então, por exemplo, se o indivíduo tem uma cefaleia por desidratação, né, é fundamental aí a hidratação dentro desse processo. E nós sabemos que a hidratação ela não é uma medida medicamentosa, né? E aí, será que somente com a hidratação o transtorno que o paciente possui seria eficaz, né? Será que seria necessário, além da hidratação, o uso de um anti-inflamatório não esteroide, né, um analgésico para diminuir um pouco os sintomas do paciente? E aí, nesse caso, vai se decidir por qual é a droga mais adequada, né, qual é a seleção do MIP mais adequado para aquela condição do paciente, certo? Que critérios nós temos que utilizar para a escolha do MIP? Daqui a pouquinho nós vamos apresentar a vocês. Isso aí é um fato importante a ser considerado, certo? Então, de forma geral, né, o farmacêutico dentro do estabelecimento, ele terá todas essas oportunidades, né, dentro de um farmacêutico, todas essas conclusões possíveis, né? Ele verifica se o paciente tem uma condição de saúde, um grande transtorno que há necessidade de uma avaliação médica, ele vai encaminhar para o médico. Se é uma urgência, ele vai encaminhar para um pronto-socorro. Mas se é um pequeno transtorno, ele vai verificar a possibilidade de usar, primeiramente, medidas não farmacológicas ou ajustar aí essas medidas não farmacológicas a medicamentos isentos de prescrição. Essas são as possibilidades que nós temos, tá? E aí um pequeno fluxograma que coloca, né, na prática como todo esse processo é feito. O paciente chega ao estabelecimento e solicita um medicamento específico para um determinado sintoma. Na entrevista e na avaliação do farmacêutico, verificará se ele realmente necessita de um atendimento médico, né, se for um transtorno que não seria adequado através de um MIP. Se sim, ele vai ser encaminhado ao médico, seja ele um pronto-socorro, seja ele a uma consulta, caso não seja uma situação de emergência. Se não for, vai verificar qual é a seleção terapêutica adequada, podendo não ser uma terapêutica não medicamentosa, né? Fará todas as orientações para o autocuidado e se acompanha o tratamento, né? Lembrando que esse acompanhamento, dependendo da condição que o paciente tem, vai perdurar entre 3 a 7 dias, né? Isso varia muito, isso é importante a ser considerado, né? Importante aí, né, colocar que os critérios para os quais os MIPs serão selecionados envolvem a qualidade, a eficácia, a segurança daquele medicamento, né, o risco que ele pode vir de gerar efeitos adversos, reações adversas, efeitos colaterais, contraindicações e interações medicamentosas. E também levará isso em conta quais são as vantagens e desvantagens sobre as formulações. Se a dosagem está adequada, se o paciente tem condições de receber aquela medicação pela forma farmacêutica proposta, o esquema terapêutico está adequado ao cotidiano do paciente e se a via de administração ela é segura, se ela é realmente fácil de ser adotada pelo paciente. Tá? Esses são itens fundamentais. Tá? Okay? Caso, né, a escolha terapêutica atenda a esses critérios, aí você tem um importante fator, né? Daqui a pouquinho eu vou responder uma questão importante a ser colocada. A desidratação leva a cefaleia, a dor de cabeça? Sim, é um importante critério, né? Na verdade, é uma importante causa de dor de cabeça, é uma das causas mais comuns, né, que levam os pacientes a estabelecimentos farmacêuticos, né? A desidratação é fundamental nesse processo. Tá? Então é importante levar-se em conta isso. Dentro dos critérios aí de escolha terapêutica, né, os fatores clínicos fundamentais são importantes aí na escolha por parte do farmacêutico. Então, deve-se levar em consideração, a partir de toda a avaliação, os fatores específicos do paciente, mas os fatores também específicos do medicamento, os fatores farmacodinâmicos e farmacocinéticos, né? Dentro da farmacocinética, né, que você coloca ali os fatores
relacionados ao movimento do medicamento no organismo, você vai ter que levar em consideração a via de administração, os fatores relacionados ao metabolismo, né, a distribuição do medicamento, né, todos esses critérios devem ser levados em consideração no momento em que se escolhe qual o fármaco, qual é a sua via de administração e principalmente com relação à posologia. Okay? Agora, com relação às orientações necessárias, né, é importante que se leve em consideração o modo de ação dos medicamentos e, é claro, que é necessário que o paciente tenha conhecimento, ele seja orientado sobre qual é o seu transtorno, né, especificamente o que ele tem e como o medicamento vai agir ali dentro daquele processo, ou se não for o medicamento, se for uma medida não medicamentosa, como ele agirá até de forma preventiva para que esse paciente não possa ter esses transtornos no futuro. Qual vai ser a forma a ser tomada, como utilizar, quando utilizar, quanto utilizar, por quanto tempo o medicamento vai durar, né? Como é que o paciente vai avaliar a redução dos seus sintomas e, consequentemente, como é que ele vai avaliar a eficácia do tratamento, os potenciais riscos que esse medicamento tem, riscos de reação adversa, contraindicações e interações, e como ele vai recorrer ao médico caso os sintomas persistirem, né, especificamente. Né? Então, ele vai ter que avaliar especificamente o sucesso do tratamento e caso não funcione, né, o que ele deve fazer para ter uma solução ao seu problema. Isso é um fato importante, são todos critérios que devem ser dados no momento em que a dispensação ocorre. Tá? E deixei para vocês, né, um material específico e como exemplo, é um material que foi disponibilizado pelo Conselho Regional de Farmácia, né, de São Paulo, né, uma cortesia, e são exemplos, né, de orientações ao paciente, né, formulários que podem ser utilizados para facilitar o entendimento e o monitoramento por parte do paciente, para que ele, por exemplo, não perca, né, ele não se confunda qual é o momento em que ele deve utilizar as medicações. Né? Então, é realmente para a promoção do uso racional de medicamentos. Então, existem diversos modelos, mas é importante considerar que quanto mais simples e mais fácil de entendimento, melhor é para o paciente. Certo? A segurança no tratamento, a eficácia no tratamento é um sucesso não só para o paciente, mas para nós profissionais de saúde. Também isso é fundamental. Então, aí são exemplos, né, de formulários, né, deixo 2 para vocês, né, que facilitam aí o entendimento sobre a orientação que o paciente precisa receber de como utilizar, em qual período, se ele vai utilizar esse medicamento antes ou depois de uma refeição, né, com que tipo de líquido ele vai ingerir o comprimido, né, se pode ser ou não, por exemplo, um medicamento especificamente com água ou com leite, né, se há riscos de interações, né, isso tudo aí pode ser facilitado através aí de formulários por escrito. Né, então, são, né, formas interessantes e importantes a serem adotadas. Tá? E importante aí dentro desse processo de monitoramento. Após o tratamento, deve-se solicitar o retorno do paciente ao estabelecimento farmacêutico, seja a farmácia, a drogaria, a farmácia hospitalar, né, ao hospital, né, para que o farmacêutico possa não só observar se realmente o tratamento foi um sucesso, como ele possa registrar esse atendimento e, consequentemente, ele possa ter ali uma base histórica para acompanhamento desse próprio paciente, mas registrar o sucesso em outros pacientes que possam vir passar por problemas semelhantes nesse sentido. Né? Isso é fazer o uso da saúde baseado em evidências. Né? E é importante considerar, sempre lembrando que em determinadas situações, né, mesmo que você percorra todos os caminhos de forma correta, será necessário interromper o tratamento e encaminhar o paciente aí a uma consulta médica, uma avaliação médica. Tá? E praticamente encerrando a nossa apresentação, eu deixo para vocês aí, né, dentro do papel do farmacêutico no sistema de atenção à saúde, publicado pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2004, né, ele coloca que todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento, precisam de meios para assegurar o uso racional e o custo efetivo dos medicamentos. Né? Lembrando que os medicamentos são, né, o acesso ao medicamento sempre com orientação farmacêutica é um dos pilares da saúde. Então, sem esse acesso de forma segura, você não tem como garantir que uma população tenha saúde. Né? E, portanto, o Estado ele estará devedor, né, do seu dever, né, que é de garantir, no caso do Brasil,
saúde para todos. Então, nesse sentido, os farmacêuticos podem desempenhar, né, um papel chave no atendimento às necessidades do indivíduo e da sociedade. Tá? Lembrando aí também, né, e uma publicação do Boletim do Centro Informativo sobre Medicamentos, né, a automedicação orientada pelo farmacêutico, né, que é a automedicação responsável, é vista atualmente como uma realidade irreversível e já é considerada parte integrante do sistema de saúde, né, e a nossa esperança é que ela esteja, essa automedicação, integrada aí dentro dos programas de saúde da família, né, onde o farmacêutico ele não estará só na parte de gestão de medicamentos, mas estará na ponta, juntamente, né, integrando aí uma equipe multidisciplinar para poder realizar esse processo. Tá? Estou aí aberto a possíveis dúvidas, né, não só online, mas deixo, né, o meu e-mail, né, no início da apresentação eu coloquei para vocês, né, cidião@gmail.com. Estou sempre à disposição, né, e reforço aí que nós temos um outro meio para poder tirar dúvidas, né, que é o nosso sistema de teleconsultas dentro da Telesaúde, aí disponível, né, para todas as unidades de saúde do Estado, né, e em parceria aí com o programa. Então, reforço aí essa disponibilidade. Nós temos uma equipe, né, à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham, certo? E peço a vocês que me mandem, encaminhem por e-mail, né, um feedback a respeito do que vocês estão achando, considerando aí da nossa apresentação, certo? E que outros assuntos seriam de interesse, né, de toda a comunidade profissional de saúde. Tá? Agradeço a todos, né, estou aí à disposição para possíveis dúvidas, né, deixo para vocês aí uma mensagem específica, né, e reforço aí um agradecimento à instituição onde atuo, que é a Estácio, permitiu, né, que estivesse aqui trabalhando dentro desse projeto de extensão. Okay? Estou à disposição, agradeço a todos aí pela pergunta, né, pelo feedback que estão colocando, e na próxima semana nós teremos mais um encontro aí com tema de interesse aí da nossa comunidade em saúde. Tá? Um grande abraço a todos.